Boa noite. Boa noite. Vamos fazer uma revisão aqui, porque nós vamos fazer o laboratório ainda, hein? Em julho. Provavelmente em julho, Beatriz. Ah, tá bom, Nós, melhor. não pode perder, né? Essa disciplina aqui É é, impor- importante. é importante para vocês mesmos saber isso. Então, nós vamos, provavelmente não está definido, mas por enquanto vai ser em julho, né? E daí nós vamos fazer um levantamento de uma área lá, determinar os pontos da poligonal, né? Sim. E calcular a área específica, né? Da área lá, como é o trabalho que a gente faz lá. Você gosta de topografia? Eu gosto. Ah, É legal. uma das matérias mais interessantes desse semestre. Ah, é? É uma Resmate, pena, né? é uma pena que está desse jeito, né? É. O importante é não perder o semestre, né? Qual que você está fazendo mais? Resmate? Elétrica e fenômeno dos transportes. Ah, os dois são com o Matheus, eu acho, né? É. E o elétrico é com o Ronaldo, é isso? É com a Rafaela. Ah, instalações elétricas? Aham. Ah, legal. Bacana. Sempre foi ela? Foi, sempre foi. Ah, tá, bacana. Uma boa professora. Matheus também é bom professor, né? Então, vamos lá. Eu vou começar falando alguma coisa aqui, ó, né, sobre a questão das definições de nomenclatura, né? Opa, não estou lendo. Ah, tá aqui. Entrou mais alguém. As questões de nomenclatura, né? Ixi, peguei uma cor ruim. Vou pegar preto, tá? Quer dizer, o que quer dizer a topografia? Desenho topográfico, né? Topos quer dizer o lugar, né? E a graphen quer dizer a descrição do lugar, né? Por isso que é o nome topografia, né? Quer dizer descrição, né? Graphen é gráfico, né? Do lugar, né? Ah, tá até escrito aqui embaixo. Topografia é a descrição de um lugar, né? Então, ela representa uma porção da superfície terrestre, né, sobre uma superfície plana. Aquilo que a gente, né, sempre fala e que existe, né? A Terra tem um formato esférico e o nosso levantamento transforma, né, isso num plano. E para isso tem as respectivas aproximações para que isso represente a realidade, né? Que nós discutimos lá. E o que faz a topologia? Olha, a topologia é o estudo das formas exteriores do terreno, né? A topometria, o que ela faz? Ela faz aquilo que a topografia faz, ó, que é a planimetria e a altimetria, tá? Então, vamos seguir aqui, né? E aí tem as aplicações urbanas, né? As aplicações do desenho topográfico, obras de engenharia, pontes, portos, túneis, redes de esgoto, projeto e execução de estradas, né? Aí eu, por exemplo, eu tive recentemente, né, alguns anos, porque o ano passado, porque parou, né, o Rodoanel. Eu vi lá a obra do túnel do Rodoanel. E eles usavam o, aquele teodolito que ele é estação total, né? Aquele que é direto com o satélite, né? E ele tem um visor, né, da estação total, que ele já dá o perfil do túnel, né?
Então, já tem desenhado na tela dele o perfil do túnel. Então, a pessoa que está, o topógrafo, ele vai lá, desenhei pequeno ali, ó, né? No visor, no visor digital da estação total, já dava o perfil, ó, do túnel, como é que ele tinha que ser escavado, né? E a pessoa só ia lá marcando onde tinha que ir com a máquina, né? Com o jumbo, né? O apelido da máquina era até jumbo, né? Que ia perfurando, né? Não era tatuzão. Era uma perfuratriz, né? Que ia abrindo, né? E já ia pegando no perfil da estação total. Não, era uma coisa muito precisa, né? E, na verdade, o túnel, ele estava, né? Tinha o... Né? Deixa eu apagar tudo. Opa, andei. Né? Você tinha o túnel aqui, ó, né? E aqui começou a escavação e aqui começou de lá, ó, né? E tudo isso a estação total, os dois com teodolito do lado de cá e um teodolito do lado de lá, né? E vai escavando. Aqui, olha, aqui era explosão desse lado, né? Isso aqui era por desmonte de rocha, né? Explosão, né? Explosão. E aqui era uma perfuratriz, né? Que ia fazendo a escavação, né? O equipamento fazia uma perfuratriz que ia perfurando a rocha, né? E tudo com a estação total. Para você, geralmente, quando eles se encontravam no meio, né? Eles se, e o erro é de milímetros. Impressionante, né? Aqui vinha a estação total, que é aquele que tem sinal do satélite, né? Os dois aqui dando a posição de cada um, né? E tem um pequeno erro de milímetros, para você imaginar, no máximo centímetros esses erros aqui. Quer dizer, se não tivesse esses equipamentos, seria um problemão, né? Principalmente que na hora que você começa aqui de um lado e o outro começa do outro, se você consegue antecipar a obra, né? Do que, de repente, só vir aqui de um lado só. E sem contar também que estava sendo duas tecnologias diferentes, né? De um lado era explosão de rocha, e aqui era praticamente uma escavação da rocha, né? É uma obra assim muito impressionante. É uma pena. Eu não sei se esse túnel já está pronto. Eu acho que ele não está pronto porque teve aquele problema de desvio de verba do Rodoanel e até hoje não está pronto, né? A população tá, tá pagando por isso. Já era uma obra, o Rodoanel Norte, né? Já era uma obra que era para estar pronta de 2 a 3 anos atrás, ou até mais, né? Mas é realmente esse trabalho de topografia que eu fui acompanhar lá é uma coisa fantástica, né? Uma coisa muito bacana mesmo, né? Então, ele faz toda a locação de obra, planejamento urbano, né? Na hora que ele faz as quadras, a localização das quadras, das ruas, né? A parte rural, a parte urbana, separação, né? Deslocamento de estruturas, o que seria isso, por exemplo? Eu tenho lá, isso aqui é real, né? Tem um shopping center em São Paulo, que eu poderia até mostrar a foto, né? O que acontece? Aqui é um prédio, são 2 prédios, né? Está desenhado mais ou menos, né? O que acontece, pessoal? Desse lado é um prédio antigo. E desse outro lado é um prédio novo, né? E o que começou? Como é um prédio antigo, ele já tem o recalque dele consolidado, é um prédio bem antigo, né? Todo aquele recalque pelo adensamento da argila, né? Da argila saturada, porque não fez mexolos avançado, vai estudar isso, né? O recalque, ele vai com o tempo, né? Na verdade, o recalque ele vem dos espaços vazios que tem entre os grãos do solo,
que com o passar do tempo, né, ele vai ocupando, né? Então, o recalque, né, ele vem da diminuição da porosidade do solo, né? E daí era essa diferença de recalque que chegou a dar até algo em torno de 5 centímetros, tinha nesse shopping, na hora que você passava, você percebia na hora que você passava do prédio novo para o prédio velho, porque tinha um degrau, né? Tinha um degrau. E era tudo acompanhado, isso aí, pela leitura topográfica, né? Fazia uma verificação do nível, da alteração do nível, né? Das lajes, né? Tinha que ser algo com precisão para ver se estava. Você tinha que ver se estava aumentando ou se já estava num estágio que continuava o recalque, né? Mas estava diminuindo, né? É meio que nem a história da pandemia. Tem morte ainda, mas começou a desacelerar, por exemplo, né? É a mesma coisa. Você precisa ver se o recalque, se ele está aumentando com o tempo ou se ele está diminuindo. E a gente fazia esse acompanhamento aqui pelo teodolito, né? E aí, como é que nós daí tiramos esse daí? Tinha o degrau lá, né? Agora eu comecei a ter que falar tudo, né? Daí tinha o recalque lá, assim, ó, que estava lá, ó. Então, na hora que você passava de um prédio velho para o outro, tinha um decalque. Vou dizer aqui embaixo, ó. Tinha esse desnível aqui, ó, entre os prédio novo e o antigo. O que nós fizemos? Nós tiramos a cerâmica, né, próximo, né, uns 3 metros de cada lado, ó, uns 3 metros de cada lado. Nós tiramos a cerâmica daqui e um pouco do contrapiso, né? E ficou com uma leve inclinação, que nem imperceptível, né? E aí ficou praticamente nivelado um prédio com o outro lá. Mas mesmo assim se continua a monitorar, né? Não tem mais problema, né? As fundações foram calculadas. Mas tudo isso daqui foi controlado pela topografia, né? Que é pelo deslocamento de estruturas, né? Então tem várias aplicações, né? Então, nesse mesmo shopping, daí teve uma discussão de uma loja Americanas, né? Aí esse daqui já envolve a topografia, ó. Então, a loja era Americanas, era enorme, lá tinha uns 4.000 metros dentro, né? E daí o shopping achava a área dela, porque vocês sabem que há muitas situações em shopping, você paga dentro do aluguel pelo tamanho da loja, né? Então, tinha lá Americanas, né? Lojas Americanas com uma área enorme, né? 4.000 metros quadrados, e discutia-se que era mais, que era menos, tinha que pagar mais, tinha que pagar menos. Então, o que foi feito? Um levantamento topográfico da loja dela, né? Colocamos lá os teodolitos e fizemos uma medição da área da loja, né? Querem saber se a área é maior ou não? A área dela era muito maior do que ela pagava. Teve que pagar, acho que uns 8 milhões de reais a mais do que ela deixou de pagar, né? Então, tudo isso foi na justiça, né? O juiz que decretou, que era um perito judicial, né? E eu era perito, eu era uma das partes, né? Eu era do shopping, né? Eu era o representante do shopping nesse caso. Então, daí tivemos que contratar o perito judicial e seus assistentes, né, para acompanhar o trabalho de topografia. E deu que a área deles, na verdade, era quase 4.900 metros quadrados, né? Tinha quase 1.000 metros quadrados a mais que não eram computadas no aluguel por algum problema que ninguém sabe por quê, né? Mas é assim, né? A engenharia está aí para justamente essa área, por exemplo, de perícia judicial, é bacana para quem gosta, né? Tem todos esses trabalhos aí. Então, também na topografia, pessoal, levantamento de dados, mapas de plantas e as escalas, né? Mais utilizadas, um para 200, um para 250, um para 500, um para 1.000, né?
para 1.000, e assim por diante. Porque na hora que faz a perícia topográfica na área, você precisa também, as partes têm que ter um auxiliar, né? Do perito para que vai ver, as partes têm que checar se o levantamento está sendo certo e depois concordar, né? E até recolhido o ART do trabalho e tudo, né? E aqui, ó, deixa eu tirar esse negócio aqui, ó. Por exemplo, na planimetria, né? Que são a coleta de dados, né? Que é aquilo que nós vimos nas aulas, né? Ora, pegar a distância entre dois pontos, né? Aqui a distância horizontal, a distância inclinada e aquele desnível, né? Que faz com o teodolito, né? E assim você vai tirando as alturas, né? Que nós vamos fazer lá no laboratório, na escola, né? E aqui foi como nós também fizemos na aula, né? Como é que a gente faz? A gente posiciona o teodolito e vai transferindo as alturas, ó. Com relação sempre, se a gente olha, às vezes a gente olha em cima, mas na verdade, ó, tá vendo, ó, tá pegando aqui de 20 em 20 metros. Aqui é o ré, né? Ré é a virada que você dá no teodolito para trás, né? Daí você dá o vante que é para cá, ó. Certo? Então você vai tirando, pegando, você pega essas alturas aqui, pessoal. Sempre a gente olha muito aqui em cima, mas na verdade, a gente, na hora que faz o cálculo, nós estamos pegando aqui, ó. O que interessa são esses desníveis aqui, ó. Né? Isso que nós estamos pegando aqui, ó. Né? Apesar de a gente fazer nivelar por aqui, mas na hora que a gente mede, a gente tira essa distância, que depois toma essa referência aqui por baixo, né? No nosso teodolito aqui. Aqui a planimetria, né? Que daí é o que nós vamos fazer lá, pessoal. Lá nós vamos fazer exatamente isso daqui lá na nossa prática lá de laboratório, de aula, né? Então, nós vamos pegar, né? Por exemplo, você vai, a gente, opa, a gente vai pegar, colocar, opa, o que está acontecendo? Será que está com temporizador? Não lembro de ter colocado temporizador. Bom, nós vamos mirar nessa MIP, né? Apontar para essa mira, ó, já é o que vocês vão fazer, ó. Nós vamos olhar para essa mira e zerar o teodolito como se fosse o zero ali, né? A virada horizontal. E daí você vai pegar o teodolito, virar, né? E achar que aí você vai fazer essa leitura desse ângulo, né? Fazer essa leitura aqui, ó, no teodolito. Então, aí você já vai encontrar, né? Você está aqui no ponto A, ó. Então, você já vai estar alinhado aqui, tudo bonitinho, né? Você vai encontrar o ângulo entre esses dois lados do polígono. E o que nós vamos fazer aqui também, ó, pessoal? Nós vamos achar essa distância aqui, ó, que é aquelas questões do fio superior e do fio inferior. Para quem foi lá no Para quem foi nas aulas, na sala, nós já fizemos essa atividade lá de cálculo de distância, né? Mas vamos fazer de novo agora lá, né? Então, qual que é a informação do terreno? Essa já é a informação do terreno. Deixa eu pegar aqui, clicar aqui.
Nós já vamos o quê? Ó? Nós vamos pegar essa distância, esse ângulo aqui e aquela distância, né? Fazendo ou na mira, né, ou na mira graduada, né? Na mira graduada, a gente tira a distância pelo fio superior e pelo fio inferior, né? Então, nós vamos... E daí, o que, que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos sair desse ponto, ó, vamos para esse aqui, colocamos o teodolito aqui, né? E pegamos o próximo ponto que for aqui, por exemplo, e colocamos a mira ali, ó. Depois, com o teodolito aqui, você põe essa outra mira, vai para lá, ó. Daí você mira para cá, zero o teodolito e leva até lá. E mede esse ângulo também, né? E calcula essa distância vante aqui, porque essa ré você já calculou. E vai fechando, vai caminhando e fechando o polígono. Dependendo da condição, nós está vendo aqui que eu estou pegando, né, o ângulo interno, né? Os ângulos internos, né? E daí, na hora para checar se está certo, né? Para fazer a verificação se está certo, por exemplo, você pode ir pegando os ângulos internos, né? Os ângulos externos, né? Porque daí você faz a conta com os dois, você faz a verificação nos dois e vê se tem algum tipo de erro ou não. Ou você vem aqui, a gente vai fazer aqui, ó, medir os ângulos internos. Então, a gente vai fazer, por exemplo, primeiro no sentido horário. Terminou, fez, né, levantou todos os dados no sentido horário, para verificar se teve erro na leitura ou de posicionamento, você vai fazer a leitura agora no sentido anti-horário, dos mesmos pontos. Daí, calculando os valores, as distâncias, os ângulos, você vai ver o erro, se o erro está dentro da norma da ABNT-NBR, né? E é assim que esse é o nosso trabalho lá que nós vamos fazer, provavelmente em julho, né? Então, a parte, por exemplo, de altimetria, ó, é a representação dos desníveis do terreno, né? A gente sempre tem que ter um referencial de nível, né? Se for um referencial, se for com relação à altitude, você pode pegar o nível do mar ou não. Geralmente você tem lá um terreno. Vamos fazer um corte de um terreno aqui. O terreno tem essa inclinação, daí ele chega aqui, ó, daí tem a calçada e daí tem a rua aqui, ó. Você pode tirar como o seu referencial, né, a calçada, né? A calçada, para ver como é que você vai fazer essa obra aqui, né? Você quer fazer uma obra aqui, a garagem aqui, por exemplo, para baixo, né? Vai ser tudo com relação ao terreno, né? Daí você vai fazer a casa aqui, ó. Daí você vai estudar, né? Daí você sobe aqui a escada e vai para casa, ó. Daí você pode fazer vários pavimentos aqui, né? Sobrado, por exemplo, ó. Aqui embaixo ficou a garagem, né? Veículo mais ou menos, né? E aqui a casa, ó. Então, tudo aí você tem que pegar sempre o seu referencial. Pode ser a rua, pode ser a rua, né? Pode ser também a rua, né? E daí você, para tomar cuidado, né? Na hora, por exemplo, você precisa saber a rua, porque o cano de esgoto da Sabesp passa aqui. Então você precisa tomar cuidado para o seu cano de esgoto não sair mais baixo que o nível da Sabesp. Senão daí não vai ter caimento para o esgoto, entendeu? Tem tudo, e tudo é o nível, pelo nível que você determina, né? Às vezes a pessoa faz a casa assim, por exemplo, né?
Vamos fazer uma casa, por exemplo, uma casa, né? Aqui está o nível, nossa, como estou desenhando mal. E aqui está a calçada, a guia, e aqui está a rua, né? Mal aqui. Aqui é a calçada. Ó. Então, você tem que tomar cuidado para, de repente, a casa não ficar numa posição, né? Ficar numa posição de nível aqui mais baixo, né? Daí, isso eu vou mandar um monte de foto para vocês, mostrando, o cara fez a obra, né? Eu passo e vejo. O que acontece? Quando chove, a água vai para dentro da casa, né? Por isso que geralmente o nosso referencial é a calçada, porque você vai fazer tua casa um pouquinho mais acima da calçada, né? E aí você vai garantir que a chuva vai escorrer para a calçada, para a rua, e que também suas tubulações de esgoto vão conseguir ficar dentro da tubulação da Sabesp, né? É uma garantia que tem que se ter também para de repente faz a casa muito afundada e ela vai ter que pôr uma bomba de esgoto, né? Vai ter que bombear, fazer uma caixa aqui para bombear o esgoto. Acontece, né? Acontece esse tipo de coisa. Então, você vê a importância da altimetria, né? Na parte de níveis de uma casa, né? Muitas vezes no quintal já teve várias situações, pessoal, que a pessoa fez uma bela de uma casa, né? Daí ela fez uma piscina aqui, ó. O que aconteceu, pessoal? A piscina, essa aconteceu também, né? Quem fez a piscina esqueceu de pôr o ladrão, né? Porque chove e enche, né? A piscina. Se chove muito, a piscina enche. Só que você precisa ter um ladrão que vai para a água pluvial, né? Não fez ladrão e ainda a casa estava mais baixa que a piscina, né? Transbordou, inundou a piscina, a casa do cidadão aqui, ó, uma bela de uma casa, né? Inundou, porque teve esse problema aqui de um desnível, né? Poderia, de repente, aqui, se ela fosse mais baixo, essa água que transbordou, ir até para outro lugar, mas não para dentro da casa, né? Então, isso não é. Isso, pessoal, o que eu estou querendo passar para você? A importância dos níveis. É muito importante a questão de bater, né? Como a gente fala, não, bater o nível da obra, né? Pode ser com o teodolito, pode ser com a mangueira cristal, né? Aquela mangueirinha cristal que o pessoal faz com água lá dentro, né? O nível, né? É importantíssimo, né? O nível é importantíssimo, você ter o domínio sobre essa questão aí por diversos problemas de chuva, né? De saída de esgoto, né? Ou de acúmulo também, né? Bom, isso é normal, né? A pessoa faz lá e está abaixo lá, e aí começa, que na hora que dá aquele chuvão, né? Que aparece o empoçamento, né? Então, aquela área que a pessoa às vezes não engenheira, né? Mas a pessoa menosprezava lá, fica alagada. Tem que pôr um ralinho lá e ver se tem um nível com queda para algum lugar, né? Ver se tem um nível com queda para algum lugar. Portanto, pessoal, nível é importantíssimo. Importantíssimo. E daí, então, falamos sobre essa questão de nível aqui, né? E aí tem a questão da curva de nível, né? Aí que é uma outra questão, a curva de nível, né? Qual que é a propriedade de uma curva de nível? Qualquer ponto
desta linha tem a mesma altura em relação à referência, né? Ao nosso sistema referencial, né? Nossa cota, nosso nível de referência. Rn é o nosso nível de referência. Né? Olha, eu não vou ficar aqui falando que estrutura é importante. Estrutura é obrigação. A parte estrutural é obrigação. A obra, sem ser bem executada, é obrigação. Né? A questão de nível é mais ainda, porque a questão do nível da obra ela é meio abstrata. Porque você vai lá na obra, tá ainda, como a gente diz, a laje está no osso, o contrapiso está lá no osso, como se diz na obra, né? Está no osso. Então, as pessoas não têm, quem está lá, não tem noção de como vão ficar aqueles níveis. E muitas vezes só descobre na hora que coloca o revestimento cerâmico, na hora que você põe o piso de madeira, na hora que você gastou, né? Na hora que você gastou, que a pessoa, opa, ficou um degrauzinho aqui, nossa, ficou um degrau muito alto para entrar na casa, entendeu? Ou poderia ser menor, entendeu? Infelizmente, essa questão de nível, se der para observar já no começo, né, no andamento, a obra vai andando, a obra vai se desenvolvendo e caminhando, você já vai observando as questões de nível. Não dá para ficar pronto e você, vou ver se o nível dá, porque aí não tem como mais consertar. Né? Não é que não tem, tem, né? Quebradeira, vai quebrar obra nova. Né? Aí não tem mais como. Então vai acompanhando, vê onde checa o nível, vê se está no nível, né? Vê se está tudo em ordem. Né? Então, parte de nível, que isso fique, né, gravado em vocês para que vocês verifiquem. Né? E aí temos as linhas, as curvas de nível mestras ou principais, né? As que ficam distantes de 5 a 10 metros entre elas, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o que as curvas de nível, né? Acho que eu não sei se vocês já tinham, né, essa questão de... Estou perdendo aqui uma coisa aqui. Está aqui. Não sei. Então é assim a curva de nível, ó, pessoal. Aqui, por exemplo, aqui eu vou olhar aqui primeiro, né? Curvas mestras e secundárias, olha aqui. São essas daqui, ó. Elas têm uma distância, né? Elas que dirigem todas. E as outras são as, por exemplo, dependendo da distância entre elas, de 5 em 5 metros, de 10 em 10 metros, né? Uma distância padronizada, né? A curva de nível é assim, ó. São cortes, né? Aqui, por exemplo, tem uma elevação, né? Temos essa elevação aqui. São cortes planos que a gente faz na horizontal, né? E depois representa aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu peguei uma referência aqui 00, né? 00, RN aqui, então eu faço essa primeira linha aqui, ó. Essa primeira linha aqui, ó, ela está 100 metros, né? Está a 100 metros de altura para cima, né, da minha referência aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Então, eu tenho essa elevação aqui. Não estou enxergando esse negócio aqui. Tem essa elevação aqui, ó, né? Uma elevação, né? Né? Pode ser uma rocha, né? Pode ser
uma montanha, uma serra, uma elevação, né? E daí faz cortes horizontais na mesma altitude. Aqui, deixa eu apagar ali, ó, né? Aqui, na hora que fez esse corte, aqui encontrou esse plano aqui, ó. Isso está tudo cortando a 100 metros de altitude. Então, a pessoa vem lá e desenha no plano, ó. E indica aqui, ó, essa linha está a 100 metros, essa linha dessa montanha está a 100 metros de altitude, né? Essa é uma curva de nível. Daí ele fez outro corte aqui, ó, nessa daqui, ó, né? E daí, aqui, ó. Então, essa outra curva aqui está a... Aqui está a 120, ó. A 120 metros de altitude. São cortes horizontais que a pessoa faz no plano, né? E assim por diante. Isso é a curva de nível. Isso é a curva de nível, né? A curva de nível de um terreno. A pessoa vai lá, compra um terreno na planta, né? O vendedor vai lá e apresenta lá para ele, ó, a planta é essa. Daí ele dá a curva de nível assim. Não sei se vocês já viram, ó. Só que o leigo, ele não sabe olhar, né? Você vê a importância de você, engenheiro, você já tem que saber. Com essa aula aqui, se alguém te mostrar uma planta, um parente, um vizinho, olha, eu estou me referindo a esse terreno. Se ele te mostrar, você já sabe para ele dizer o seguinte. Porque o leigo olha, vê no plano, pensa que é normal. Mas, de repente, aqui tem lá 2 metros, né? 4 metros, e no fundo aqui 6 metros, né? E aqui é 0, 0. O que acontece nesse terreno, nesse desenho bonitinho aqui, ó? Que na verdade ele não é torto assim, né? Você já deve ter visto, é a desenho do terreno com as medidas aqui 40 metros, por exemplo, 20 metros aqui, né? E aí tem essas curvas de nível aqui mostrando, indicando. O que ela está indicando? Ó, 20, ele está indicando ó, que nesse canto do terreno está na calçada. Mas conforme vai invadindo, ó, se vamos supor que seja mais ali para cima, né? Que vai chegar no fundo do terreno, tem um desnível aqui, ó, em 40 metros, ele vai subir 6 metros. Imagina. Subir 6 metros, é duas vezes um pé direito de 3, né? Uma casa geralmente com 3 metros de altura. Então, a pessoa para construir. E aí precisa ver também, pessoal, precisa ver também. Olha, apaguei. Ai, caramba. Eu vou desenhar de novo aqui, ó. Então, o terreno está assim, ó, vai subindo lá. Daí precisa ver o que tem para lá, né? Precisa ver a continuidade de lá do terreno. Se ele faz assim, né? Se ele sobe mais ainda, né? Que tem um perigo de alguma coisa lá. Porque para fazer a obra aqui, ó, vai ter que cortar toda essa terra aqui, ó, né? E aqui, como é que vai fazer? Um talude aqui, vai ter que fazer uma estrutura, um muro de arrimo aqui, para segurar tudo isso daí, ó, né? Então, às vezes, pessoal, o terreno é barato porque, né, e a pessoa, às vezes, o leigo compra porque ele não sabe olhar a curva de nível. Então, né, ele não sabe olhar só de corte, né? Para que ele vai tirar aqui, ó, de corte, transportar essa terra, essa estrutura que tem que fazer. Poxa, de repente dobra o preço da residência, né? Daquela obra que é o contrário daquele terreninho plano, né? Que a pessoa só vai lá, né, para dar uma escariada no terreno, uma limpeza, tira a parte de vegetação rasteira, né? E vai lá e faz a casa lá, já com as fundações aqui, perfeito. E aí sobe a casa lá. Agora, então, por isso, porque se for assim a curva de nível, né? E você tem outra situação também da curva de nível, que você vai lá, você vê lá, né? Deu 6 metros também para o fundo, né? Deu 6 metros para o fundo. Só que você olha lá, está negativo. Então aqui está calçado, né?
Aqui está a rua, e o terreno é assim, ó, né? E aí, além de saber o que tem para cá, se ele continua, né? Que é uma interrogação, né? Se você, de repente, daí, de repente, você tem que fazer aqui, ó, né? Uma contenção desse terreno aqui, né? Eles têm que fazer uma contenção desse terreno para poder construir aqui, né? E aqui fazer o quê? Um aterro, né? Um aterro bom, né? Não é só jogar entulho que não adianta, vai recalcar toda a sua obra. Então, a leitura da curva de nível é importante, né? Até porque no projeto de prefeitura tem que ter também a curva de nível, né? Porque na prefeitura eles querem, se você tiver corte ou aterro na sua obra, ele quer saber onde você vai levar o corte, se você não vai jogar embaixo dos viadutos por aí, na beira do rio Tietê, né? Então, eles querem saber a destinação desse corte que você fez lá, no teu terreno. Então, e aqui, e fica indicado, olha, pessoal, nessas linhas está indicado, está a 100 metros, está a 110 metros acima, está a 120 metros. Então, você olha, você sabe que esse negócio está subindo, né? Está subindo. Então, essa é a questão da curva de nível. Importante, pessoal, não vai ter outra oportunidade de aprender isso. Já aprendeu, é aqui que aprendeu. Há outras representações aqui, daí, por exemplo, vai fazendo assim, né? Hoje em dia, na hora que são essas elevações assim, já usa estação total e os receptores via satélite, né? Que ele vai lá, coloca o receptor total que nós vimos na aula de GPS, coloca aqui, o satélite vai indicando a altitude de cada ponto, né? Daí ele vai lá, só traça, né? Só traça essas linhas aqui, ó. Essa daqui representa essa daqui, né? E essa daqui representa essa daqui também. Isso também é importante para determinação das bacias hidrográficas também, né? Bacia hidrográfica é aquela onde toda chuva, escoamento superficial de água. Nós não vimos bacia hidrográfica? Acho que não, né? Acho que vimos bacia hidrográfica. A água escoa, né? A água escoa para aquele rio lá, né? Então, e aí faz também pelas curvas de nível, se descobre, né? Você tem lá aqui, ó, a elevação, e aí você... Nossa, perdi de novo o slide aqui. Você tem aqui, ó, e a bacia hidrográfica é essa daqui. Alguém teve aula de drenagem já? Não. Drenagem urbana? Aqui me entrou. Gabriel, teve drenagem urbana já? Ainda não, professor. Eu não tive. Nossa, eu já devia ter feito, hein, meu? Então, essa questão da curva de nível, tá claro, né? Os níveis, né? Eu acho que aqui me deve mexer muito com o nível lá no teu trabalho. Não mexe aqui em mim? Professor, cheguei agora do que você está falando. Ah, é? Tá bom. Então, vamos lá. Desculpa. É aquilo que nós falamos aqui, né? Na hora que você vai fazer, ó, aquilo que eu falei, ó, que a prefeitura exige, ó, dimensionamento e movimentação de terra, né? Determinação e corte de aterros, né? Tudo feito pelo desenho topográfico, né? Então, a parte de obra de construção civil não escapa de desenho topográfico, não escapa. Você vai trabalhar com estrada, tem que ter topografia. Você vai desenhar rua, tem que ter topografia. Você vai trabalhar na Sabesp, topografia, né? Caimento, nível da água, tanto do esgoto, né? E daí também, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa de controle tecnológico de solo, tá? Tem os volumes de corte, de aterro,
e assim por diante, né? Você vai fazer uma obra, tem que ter, lógico, vai fazer uma casa, você tem que levantar, bater os níveis, né? Como se fala, né? Tirar os níveis. Então, aqui, pessoal, o volume é calculado assim, mais ou menos, né? Por essas áreas aqui do trapézio, né? Vezes a largura do terreno, né? É assim que vai calculando, né? Você pega cortes aqui da curva de nível, né? Você tem o teu desenho em curva de nível. Hoje existem simuladores, até no AutoCAD tem um simulador de desenho topográfico e curva de nível. Tá vendo aqui esse achurado aqui, ó, né? Então você vai pegar esta área, calcular essa área, ou calcula pelo computador perfeitamente, ou faz uma aproximação por triângulos ou pequenos trapézios, né? Em cima, lógico, do nível de implantação da tua obra, né? Se o aterro estava assim antes, ó, né? Você vai ter que fazer um corte aqui, né? Lógico, né? Para poder implantar aqui sua obra aqui. Nossa, estou desenhando mal hoje. Sempre, né? Aqui também, ó, curva de nível, né? Exemplo de levantamento. Você vê que a obra ou é para nunca mais esquecer, engenheiro. Curva de nível, hein? Aqui, ó, as alturas, né? Aqui é um corte que eu falei aqui, ó. Passo um corte aqui, você vai... Do desenho de aprovação, eu tenho uns desenhos de projeto de aprovação aí, né? E aqui você... E aí, com essas seções, você vai calcular o volume, né? De corte e aterro que você vai ter que remover do terreno, né? Ó, perfil 1, perfil 2, né? Você, ó, sempre indicando o norte, né? Tá? Lembra que tem que indicar o norte nas plantas de prefeitura, né? Devia ter pego uma planta de prefeitura. Eu tenho 300, umas 200 aqui, devia ter achado. Então, essa aí é hoje, mas eu vou continuar aqui. Espera aí. Eu queria fazer o seguinte. Será que é essa daqui? Dois mil e vinte, conceitos de... Ah, não, aqui. Ué. Então, eu já vou mostrar o nosso trabalho lá, né? Que nós vamos fazer nas férias, né? Tá mudando aí? Hein, Beatriz, está mudando aí? Tá mudando sim, professor. Ah, tá. É, mas está ruim, né? Tá meio embaçado, né? Tá um pouquinho. Mas dá para ver mais ou menos? Nós vamos fazer isso aqui, pessoal. Dá para ver? Dá para. O desenho não dá muito, não, professor. Tá. Por exemplo, aqui, ó. Que é o cálculo do fechamento angular, ó. Opa, estou com fone de ouvido. Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos lá nas férias, em julho, provavelmente, né? Nós vamos pegar a estação 1, né? O ponto onde nós vamos estacionar
o nosso teodolito. Ponto visado 2. Né? Então, você vai pegar aqui, ó. Você vai mirar o 5, né? E vai medir esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é um trabalho que já fizeram lá. Né? E vai pegar aqui, ó, pessoal, além do ângulo, você vai anotando. Tem que ir anotando numa cartilha. Não pode fazer nada, só anotar. E vai pegar e anotar também do lado a distância, né? Anotar do lado a distância. E daí você vai pegar, sair do 1, pegar o teodolito e vai trazer para o 2. Vai estacionar o teodolito aqui, ponto visado 3. Né? Aqui é o vante, né? Para frente é o vante. E aqui é o ré. Então, você vai fazer o quê? Mirar no ré, que é o 1, ó, e medir, girar, zerar ali, né? Para não ter... Você mirou no 1, 0 teodolito. Clica lá no 0 para zerar. E daí gira, né? Você gira tranquilamente aqui, ó. Você gira aqui. Na hora que você mirou direitinho, você pá, trava. Você vai lá e trava ele. Porque ele já vai te dar, lá no digital dele, no visor digital dele, vai te dar esse ângulo aqui, ó. Então, você vai lá na tua caderneta, vai anotar aqui, ó. E vai também anotar a distância. A distância vocês vão pegar, pessoal, pelo fio superior e inferior. Né? Um menos outro, vezes 100, né? Você vai determinar a distância. E aí vai embora. Ó. Aqui está no sentido, que sentido? Ó. Sentido, estou fazendo aqui, né? Vamos ver. No sentido anti-horário. Daí, ó, próximo, tem que fazer tudo planejado. Ó, sempre lembrando, pessoal, aqui está bonitinho falar, né? Não é? Mas o que nós temos que levar em consideração aqui, ó? Que cada vez que você muda de estação, né? Cada vez que você estaciona o teodolito, você tem que nivelar tudo de novo, as bolhas. O que mais demora é nivelar. É o trabalho de nivelar. Então, na hora que você muda para lá, se demorou uns 10 minutos para nivelar, né? Então, aqui se demorou 10, né? Se não demorar mais. Então, cinco estações já são 50 minutos. Então, já quase 1 hora, só para nivelar. Mas as leituras, né? Acho que em 2 horas dá para fazer. E daí você vai fazer aquele cálculo, né? Para achar que nós vimos da somatória dos ângulos, né? Para ver se está dentro do erro. Se não, não deu, né? Pode acontecer, né? Se é a primeira vez que a pessoa está fazendo as leituras, pode acontecer de não ler direito. E daí você vem fazer o cálculo do erro, puta, tá fora. Aí vai depender do professor aceitar o trabalho ou não. Senão vai ter que começar de novo, né? Vai ter que começar de novo. Daí, vamos lá, o que acontece daí? Aqui, né? Aí é a verificação, né? Para ângulos horários, né? E daí por deflexão, né? Pelo ângulo aqui, ó, né? E aqui pela somatória dos ângulos internos, né? Então, ó, aqui foi o que eu falei para vocês, ó. Então, você tem lá o terreno, ó. Hoje a aula está bem prática, tá? As outras aulas estavam muito teóricas. Hoje é bem prático mesmo, né? Já é bem obra mesmo, né? Então, aqui, ó, deflexão à direita, se você começou, por exemplo, no sentido horário. Daí você vai checar, você vai ter que fazer no outro sentido, ó. E vai ter que dar não pode dar essa diferença, tá vendo? A somatória da deflexão à direita menos a deflexão à esquerda tem que dar 360 graus, senão tem que fazer de novo.
Aí tem aquilo que nós vimos, a tolerância do erro angular, né? Que é aqui o B depende da classe de precisão que a norma BNT estabelece, né? E o N é o número, raiz do número de vértices da poligonal. Você vai calcular isso aqui, né? E vai fazer a distribuição do erro angular. Isso nós vimos na sala, né? Daí você vai distribuir, vai fazer um erro, vai fazer uma distribuição entre eles, né? Mas só se tiver dado dentro do erro, né? E aqui tá essa aula aqui é bem a nossa aula prática mesmo, né? Aí você vai fazer só parte para essa etapa se aqueles outros dois lá de deflexão à direita e à esquerda tiverem dado certo. Senão não avança aqui para a distribuição. Se deu certo aquelas etapas, daí a gente avança para a distribuição aqui, né? E aí você vai montar, né, a correção aqui também. Né? Olha quanto deu aqui por excesso, né? Então a correção vai ser essa daqui, ó, né? Você vai fazendo a correção um por um aqui e daí vai colocar os ângulos corrigidos. Isso é o nosso trabalho, né, que nós vamos fazer em julho. Aqui está tudo direitinho, como é que eu passo, é só que é somar e tirar. Não é nada de outro planeta aqui. E aí nós vamos calcular, pessoal, as coordenadas relativas. O que seria as coordenadas relativas? Nós vamos traçar aqui, ó, por exemplo, né, um eixo. E em cima do ângulo que você encontrou e das distâncias, por exemplo, vamos supor que o terreno seja esse, ó. Você vai achar a coordenada desse ponto A. O que é a coordenada? É aqui o x na abscissa, né, o xa, e o YA. B. Então vem aqui também, nós vamos achar as coordenadas relativas aqui, que é o XB e YB. E assim por diante. Eu gostaria mais de dar um curso assim, entendeu? É que nós temos que seguir a apostila, né? Um curso bem prático mesmo, né? De fazer as contas, medir. Era para ser assim, né? Agora é a tolerância linear. Lá nós fizemos os ângulos, né? Aqui nós vamos fazer o tolerância linear, né? Nós vamos ver se as distâncias também estão dentro da norma, né? Aqui é aquela distância, ó, e aqui é a nossa x e o y também, né? Que é o fechamento linear. Aqui é uma equaçãozinha, uma forma, teorema de Pitágoras, né? Que aqui é a distância, né? E aqui é o x e aqui é o y. Né? Então, aquela história de e ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí acha que calcula, vê se está dando certo, né? Ou, por exemplo, aqui associa um erro de 1 metro para cada 10 quilômetros, ou 1 centímetro para cada 100 metros, né? Então, é uma precisão, isso é uma precisão razoável para as nossas aplicações, né? A cada 10 quilômetros, você errar 1 metro, né? Não devia errar nada, né? Mas não tem jeito, né? Daí desenha lá, coloca, né? Aí que está uma coisa aqui que sempre dá problema, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, né, coloca aqui o 00. E daí, na hora que ele faz o terreno dele, né, ele não sabe direito, né? Opa. Ele não sabe direito
como é que vai ser o terreno dele ainda, na hora que ele desenhar em escala, o que ele coloca? Ele desenha ou coloca aqui ou muito perto aqui, ó, da origem. De repente, o terreno escapa um valor aqui para baixo, aí fica negativo. Olha a encrenca daí, né? Ruim, né? Então, o que geralmente eu faço? Ou começo aqui, ó, aqui não é 0, 0. Muitas vezes eu ponho o 100, 100, né? Porque daí eu tenho certeza que não vai cruzar aqui para baixo no negativo. E algumas vezes eu ponho até 1000, 1000, para ter certeza mesmo que o terreno não vai cair para um lado negativo do meu eixo, né? Coordenado aqui, né? Para tudo ficar lá em cima e ficar tudo positivo, né? E daí essa é a planilha final, né? Essa é a planilha final. Corrigido, põe até o azimuth aqui, né? As distâncias aqui, né? Porque na hora que trabalha, pessoal, com o azimuth, ó, por que eu uso o azimuth? Porque você no X e no Y, se você tem um azimuth, você já calcula muito rápido do que ficando ângulo e tal. Você já mete seno, cosseno de azimuth e já sai a conta. Por isso que eu uso o azimuth também, entendeu? É mais rápido de fazer as contas, né? Por isso que usa. E aqui as correções, ó. E as corrigidas, coordenadas totais, né? Aqui as coordenadas parciais corrigidas e as coordenadas totais. Tudo positivo aqui. Né? Você vê que o 0, 0 ficou, né? O início lá está no 100, 100. Né? Aí, então, né? Aí seria a nossa atividade que nós vamos fazer lá. Né? Então, vai ser isso daí. Vai fazer os levantamentos, né? Dos ângulos, as distâncias, calcular os erros do fechamento angular, calcular o erro linear, né? E depois achar as coordenadas totais. E depois que você achar as coordenadas totais, através da fórmula de Gauss, você vai calcular a área desse terreno. E é assim que faz, né? Você vai calcular pela fórmula de Gauss, você vai, aí pelas coordenadas, você vai achar a área do terreno. Deixa eu ver mais uma outra coisa aqui. O que é isso aqui? Ah, não. Desafios estadimétricos. Aqui. Será que é isso aqui? Ixi, não, eu quero. Assim, se ofende se eu fizer uma revisão rápida de trigonometria? Que é importante. Vixe. Aí é o que é o número π, né? O que é o π? Vocês sabem o que é o π? É o comprimento da circunferência com diâmetro unitário. Esse é o número π. Né? Ó, é o perímetro da circunferência esticado. Né? Dá um número irracional. Né? O π é um número irracional, não consegue colocar ele em forma de razão. Né? 3/4 é um número irracional e importantíssimo, pessoal, para engenharia, para tudo. O número π é impressionante. Então, o π é isso, ó, é o perímetro, né, de um diâmetro
de uma circunferência com diâmetro unitário. O que é o seno, pessoal? Ó, é o vermelho. Ó, o seno é o vermelho. Ó. É o ângulo que fica de frente ali para um ângulo. Ó, seno. Esse é o seno. Ó. Então, ele começa de 0, em 90 vira 1, 180 vira 0, 270 menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 270 e seno 0. Esse é o seno. É muito importante, pessoal, ter essa. Está passando a imagem aí? Esse é o cosseno, ó. Está passando sim, professor. Ah, tá. O cosseno é 1, 0, daí é 0 em 90, é menos 1 em 180, 0 em 270, 1, né? Então, o cosseno, ó, é esse aí, ó, é o azul, né? Então, ele começa no 0, ele já começa com 1. Ó, cosseno de 0 é 1, daí vira 90 é 0, menos 1, 0, 1. Essa é a definição do cosseno. No raio, né? Unitário também. Agora é a tangente, ó, pessoal. A tangente é isso daí, ó. A tangente é 1, né? Vamos voltar lá. A tangente é o laranja, ó. Zero. Não existe tangente de 90 e nem 270. Tá? Zero, infinito, zero, infinito, ó, paralelo é infinito. Né? É a distância em laranja aí. Aí é todos trabalhando. Né? Aí, ó. E a tangente, agora que ela fica nesse ângulo, ó. O seno é o vermelho, né? O cosseno azul e a tangente lá. Quando chegou no zero, o seno é 0 e o cosseno é 1. Aí uma tabela trigonométrica, né? E aqui é uma... Aqui não. Uma recordação. Então seria hoje, que alguém que tem alguma dúvida sobre o nosso trabalho de julho? O senhor vai avisar, né, professor? Vou avisar, é. Nós vamos fazer isso em julho. Tá? Já está definido Oi, fala, Kimi, eu não ouvi. Não, é isso mesmo. Então o senhor vai avisar? Ah, eu vou avisar, porque o MEC ele está exigindo que se faça na unidade, né? Então tem que esperar o retorno das aulas aí, nós não podemos perder, né? Seria Tá, ideal. se não for em julho, pode ser mais tarde também. Olha, eu acredito que sim, né? O ideal era fechar o semestre, né? Então, porque eu acho que eu não sei se a gente vai voltar antes disso. Já parece que mudou para agosto agora, de novo, né? Então, Já mudou, não tem fim esse negócio, cara. Os caras começaram muito cedo, né? sei lá, senhor, eu acho que não vai voltar tão cedo, não. Eu também acho que não. Então é isso aí, pessoal. Tá bom? Estou à Tá disposição bom. aqui de vocês. Um abraço aí. Boa semana para vocês aí. Fiquem com Deus. Obrigada, professor. Amanhã tem aula, né? Amanhã tem, vou entrar, tem. Então tá Viu? E bom. daí, como é que vocês foram na prova? Deixa eu parar a gravação aqui, espera aí.